Enquanto visitava o cemitério, Daniel sentiu a necessidade de compartilhar suas notícias primeiro com sua mãe. Era o aniversário de sua morte, e ele havia levado um grande buquê de rosas escarlates, como fazia sempre. Sentou-se num banco próximo à sepultura, onde há tempos haviam colocado um banco para os visitantes. Os pinheiros sussurravam suavemente ao vento, o sol de primavera começava a aquecer o ambiente. Daniel começou a falar, mesmo que estivesse sozinho. Ele compartilhou sobre seu último ano de estudos e seu diploma quase em mãos. Contou sobre seu casamento planejado com Miriam, descrevendo como ela era especial, alguém parecida com sua mãe. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, e ele desejou profundamente ouvir a voz da mãe, mesmo que fosse apenas uma vez. E então, para sua surpresa, algo impensável aconteceu. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. No suave toque dos raios dourados do sol de maio, a face do menino adormecido foi acariciada. Daniel, aos poucos, despertou de seu sono, envolto em um calor reconfortante. O aroma dos bolos de queijo pairava no ar, acompanhado pelo riso sonoro de sua mãe. À medida que ele abria os olhos, os detalhes de seu quarto se delineavam. Uma mesa, uma estante repleta de livros e um retrato afetuoso de sua mãe adornando a parede. No entanto, uma ausência se fazia presente, sua mãe já não estava mais ali. Ao respirar profundamente, Daniel revivia lembranças de momentos em que sua mãe preparava deliciosos pratos. Ela não cozinhava frequentemente, ocupada com o trabalho, mas quando decidia surpreender a família, cada criação culinária tornava-se extraordinária, desde as batatas fritas até a sopa comum. A saudade daquelas iguarias era uma forma saborosa de lembrar a amorosa dedicação de sua mãe. A inquietude crescia, e o questionamento angustiante ecoava. Onde está minha mãe? O aperto do abraço do pai procurava acalmar a agitação interna de Daniel, enquanto a avó expressava seu pesar em lágrimas e lamentos. A busca incessante pelo conforto da mãe culminava em um grito desesperado, um clamor por sua presença. A voz da avó permeou o espaço, pontuando a ausência irreparável da mãe. No entanto, a presença do pai e da avó oferecia um porto seguro em meio à tempestade de emoções. O entendimento gradual emergia, como um lento amanhecer após a noite escura. Daniel percebia a verdade. Sua mãe havia partido. As crises de choro diminuíam, cedendo espaço à aceitação silenciosa da realidade. Um dia, um diálogo entre avó e neto revelou o local onde a mãe repousava. O desejo de visitar o local onde ela descansava tornou-se forte, uma necessidade de conexão com o passado que havia sido abruptamente interrompido. A avó, resignada, concordou, e assim, num sábado ensolarado, pai e filho partiram para o cemitério. A paisagem revelou-se serena e profunda. A tumba da mãe estava na encosta, próxima às águas do rio. Uma vista majestosa de pinheiros e o suave murmúrio do rio acompanharam a visita. O jovem Daniel experimentou uma calma singular, como se as águas do rio lavassem parte de sua dor. A lápide simples, gravada com o nome de sua mãe, Aline Cristine Mantovani, era um lembrete silencioso da vida que ela havia compartilhado com ele. O cenário transmitiu a ideia de que a vida segue adiante, mesmo após a perda. As memórias permanecem vivas e as conexões continuam a existir, independentemente da distância física. Daniel, imerso em seus pensamentos, compreendeu a profundidade dessas verdades. O local de descanso final de sua mãe tornou-se um símbolo de amor, saudade e aceitação. Daniel ainda não conseguia compreender as datas. Papai, em que dia a mamãe faleceu? Perguntou. Foi no dia 29 de abril, filho, respondeu Reginaldo. Determinado, Daniel gravou firmemente essa data em sua memória. Ele depositou um grande ramo de rosas escarlates sobre a sepultura. São as flores que mamãe mais amava, refletiu. Após alguns anos daquela visita ao cemitério, a vida tomou novos rumos. Seu pai, Daniel, e sua avó venderam o apartamento e se mudaram para outra cidade, buscando distância das memórias dolorosas. É uma forma de escapar das lembranças tristes, costumava dizer a avó. Reginaldo, o pai de Daniel, era um advogado habilidoso e não teve dificuldade em encontrar trabalho em seu novo lar. Enquanto isso, a avó se dedicava a cuidar de seu neto, e a vida gradualmente começou a melhorar. Entretanto,
as lembranças da mãe permaneciam vívidas na mente do pequeno Daniel. Ele a lembrava todos os dias e frequentemente incomodava seu pai com pedidos para visitar o cemitério, afinal, eles não haviam se mudado para muito longe da cidade natal. Daniel, não tenho tempo para ir lá, disse o pai, demonstrando sua frustração. Tenho muito trabalho a fazer. Papai, você não sente falta de mamãe? Disse o garoto, com a voz trêmula. Claro que sinto falta, filho, respondeu o pai, com uma expressão preocupada. Entenda, a alma de sua mãe não está no cemitério, ela está no céu, costumava dizer a avó. Não, eu não quero visitar mamãe. Eu só quero levar flores para ela. Daniel começou a entrar em pânico novamente, sentindo-se sufocado. Por favor, não chore, disse o pai, tentando acalmá-lo. Vamos visitar mamãe. Acabou ocorrendo que, pelo menos uma vez a cada mês, Reginaldo levava seu filho até o túmulo da mãe. Com o tempo, uma fotografia de Aline apareceu na cruz, que Daniel contemplava por longos momentos. Às vezes, ele se sentava no cemitério por mais de uma hora, conversando mentalmente com sua mãe com dificuldade. Apesar do cuidado e amor de sua avó, Reginaldo levou o menino de volta para casa. Com o tempo, os traços do rosto de sua mãe desvaneceram de sua memória, mas ele sempre se lembraria de sua risada sonora e do gesto casual de lançar seus cachos vermelhos por cima dos ombros. Ele guardava na memória o calor dos abraços dela e sua voz encantadora. Reginaldo costumava chamar Aline de nosso pássaro cantor porque ela era uma cantora. Ela raramente cantava canções de ninar para Daniel, mas ele recordava as belas canções que ouvia em sua infância, algumas delas em línguas estrangeiras, mesmo que não as compreendesse completamente. Eram melodias maravilhosas, especialmente quando mamãe tinha tempo livre. O jovem Daniel experimentava verdadeiras férias, com visitas a parques de diversões, algodão doce, sorvete, circos e teatros de marionetes. Naqueles dias, tudo parecia possível para ele e sua mãe. Ela estava sempre alegre e cheia de felicidade, brincando e se regozijando ao lado dele. Daniel recordava que nem sempre seu pai e a avó ficavam contentes com suas escapadas, mas isso não importava. Aline, Danielzinho comeu algo hoje? Perguntou a avó. Sim, minha chefe, comeu pipoca, sorvete e algodão doce, respondeu Aline. Uma dieta maravilhosa para uma criança, a avó franzia os lábios. Aline, por que você chegou tão tarde ontem? Daniel ficou esperando por você o dia todo para ir às atrações, perguntou o pai, Reginaldo. Mas hoje eu o levei ao zoológico. Filho, você não está chateado comigo, né? Claro que não, mamãe, Daniel sorriu. Como poderia ficar ofendido com a melhor e mais amada pessoa do mundo? Daniel estava só, sem sua mãe. Com a avó, era impossível guardar segredos, rir e fazer brincadeiras. Muitas vezes, a avó estava triste, enxugando lágrimas furtivamente e desabafando com suas amigas pelo telefone. Sinto a alma doer por Reginaldo. Já se passaram 3 anos e ele ainda está sozinho. Mas Daniel não entendia o que significava solidão. Meu pai me tem, e a avó também, pensava. No entanto, para eles, quase sempre não havia tempo suficiente. Seu pai trabalhava incansavelmente todos os dias, frequentemente até tarde nos fins de semana também. Ele chegava exausto, comia rapidamente e ia se deitar. Daniel invejava os colegas de classe que tinham pai e mãe. Eles iam de férias juntos, brincavam com seus pais, jogavam futebol com os amigos e pescavam. O pai de Daniel, às vezes, o levava com a avó para o bosque, fritavam carne no fogo e respiravam o ar fresco. No entanto, esses dias felizes eram raros. Daniel amava muito seu pai e sabia que ele também o amava. Seu pai nunca ia dormir sem antes se aproximar do filho adormecido, cobrindo-o e beijando-o através do sono. O toque da mão fresca do pai, o leve cheiro de cigarro e da colônia de banho do pai, tudo isso o acompanhava até o sono. No entanto, o desejo por sua mãe não o abandonava. Ele sentia falta dela, especialmente na escola, quando as crianças desenhavam cartões do Dia das Mães para suas mães e ele desenhava para sua avó. Mães jovens e belas compareciam às festas escolares e a avó de Daniel sempre estava lá. Mas o menino lembrava de seu 1º setembro, quando começou o 1º ano. Sua mãe era a mais bela de todas as mães. Ele não lembrava nitidamente de seu rosto, mas nunca esqueceria a imagem dela.
cachos vermelhos longos, um vestido leve com um cinto vermelho e sapatos brilhantes vermelhos. Sua mãe era uma verdadeira princesa naquele dia, e Daniel era o aluno do primeiro ano mais orgulhoso e feliz. 6 anos se passaram desde então. Daniel estava no 7º ano quando sua avó faleceu repentinamente de um derrame. O menino não tinha ideia da quantidade de dor que essa perda lhe traria. Seu pai ficou ainda mais triste e se isolou. Desaparecia no trabalho por dias. Reginaldo construiu uma sólida carreira, chegando a se tornar chefe do departamento jurídico do maior conglomerado agroindustrial da região. A nova governanta cuidava da limpeza e cozinha do apartamento, e Daniel frequentemente se encontrava sozinho. Seu desempenho escolar começou a cair, ele passava horas jogando videogame e até experimentou fumar. Seu pai sabia que essa situação não podia continuar. No entanto, contratar uma babá para um adolescente de 13 anos parecia desafiador. Mas o destino sorriu para Reginaldo. Uma jovem doce e tímida entrou para o departamento jurídico. Regina irradiava calor e tranquilidade. Reginaldo se encantou imediatamente pela bela morena. O romance entre colegas começou rapidamente, uma vez que Regina se apaixonou por seu chefe sombrio e lacônico à primeira vista. O fato de ele ter um filho não assustou Regina, que tinha um grande amor por crianças. 6 meses após se conhecerem, Reginaldo e Regina se casaram. Para Daniel, isso não foi uma surpresa. Seu pai havia apresentado Regina a ele muito antes, explicando que a casa precisava da presença feminina. Tudo estava desmoronando sem a avó, e o casamento com Regina era uma decisão que Reginaldo tomou. Daniel aceitou, respeitando a decisão do pai, mas deixou claro que Regina nunca substituiria sua mãe. Regina fez um esforço sincero para construir um relacionamento com Daniel. Ela ajudava com as lições, cozinhava pratos que ele gostava e tentava conversar. No entanto, o adolescente não estava disposto a se envolver. Ele era recluso, falava baixo, agia rude, e por vezes, travesso. Podia esconder os óculos de Regina ou adicionar muito sal ao ceviche que ela preparava. Apesar disso, Regina nunca se queixou ao marido, suportando insultos e mantendo seus sentimentos guardados. Ela entendia o quanto era difícil para Daniel crescer sem uma mãe. Com o passar do tempo, Daniel acabou se acostumando com a presença de Regina em casa. Uma parte disso foi resultado de ver como seu pai havia mudado. Reginaldo começou a passar menos tempo no trabalho, se animou e recuperou um pouco de sua vitalidade. Eles começaram a passar mais tempo juntos nos fins de semana, fazendo passeios ao campo e desfrutando dos feriados como uma família. Embora Regina não tivesse filhos biológicos, ela dedicou todo o seu coração a Daniel. No entanto, o jovem não correspondia aos sentimentos dela. À medida que o tempo passava, Regina ficava contente em ver que Daniel estava começando a tratá-la de maneira mais equitativa e cortês. Ele continuava a chamá-la apenas pelo nome, mas o tom de seus gestos estava mudando. Daniel cresceu e se transformou em um jovem muito talentoso. Praticava tênis e judô, tocava guitarra com habilidade e era fluente em 2 idiomas estrangeiros. Seu interesse em programação também era notável. Daniel tinha muitos amigos e era querido pelas garotas também. No entanto, não passava um dia sem que ele lembrasse de sua mãe. Assim que seu pai permitiu que ele saísse sozinho, Daniel começou a visitar o cemitério todos os fins de semana. 3 horas de ônibus o levavam de volta à sua cidade natal. Lá, junto à sepultura de sua mãe, ele compartilhava seus segredos mais íntimos. Sentia que somente a sua mãe poderia confiar suas confidências, revelando todos os seus segredos. Às vezes, parecia até que ela respondia. Filhinho, filhinho, sussurravam os pinheiros sobre o túmulo. Cada visita ao cemitério trazia um alívio para Daniel. Seus pensamentos se tornavam claros e precisos, como se sua mãe estivesse realmente aconselhando-o. À medida que entrou no ensino médio, a vida estudantil se intensificou. Palestras, seminários, provas e treinamento ocupavam seus dias. Nos fins de semana, Daniel aproveitava a companhia de amigos, frequentava boates e participava de festas como recompensa por seu excelente desempenho acadêmico. Seu pai o presenteou com um carro quando completou 18 anos. A cada mês, Daniel fazia questão de visitar o cemitério. Às vezes, sentia-se culpado por não fazer isso com mais frequência. No 4º ano do ensino médio, Daniel se apaixonou por Miriam, a primeira garota bonita e inteligente de sua turma.
O sentimento foi correspondido, e um relacionamento se desenvolveu. Um ano depois, Daniel propôs casamento a Miriam. No entanto, antes de compartilhar a notícia com sua mãe, ele sentiu a necessidade de apresentá-la a seu pai e Regina. Até então, eles sabiam apenas que Daniel estava saindo com alguém. Entretanto, na manhã seguinte, enquanto visitava o cemitério, Daniel sentiu a necessidade de compartilhar suas notícias primeiro com sua mãe. Era o aniversário de sua morte, e ele havia levado um grande buquê de rosas escarlates, como fazia sempre. Sentou-se num banco próximo à sepultura, onde há tempos haviam colocado um banco para os visitantes. Os pinheiros sussurravam suavemente ao vento, o sol de primavera começava a aquecer o ambiente. Daniel começou a falar, mesmo que estivesse sozinho. Ele compartilhou sobre seu último ano de estudos e seu diploma quase em mãos. Contou sobre seu casamento planejado com Miriam, descrevendo como ela era especial, alguém parecida com sua mãe. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, e ele desejou profundamente ouvir a voz da mãe, mesmo que fosse apenas uma vez. E então, para sua surpresa, uma voz respondeu: Daniel. Ele se virou lentamente, incrédulo. A apenas alguns passos de distância estava sua mãe, mais ou menos como ele se lembrava dela. Um vestido leve com um cinto e sapatos vermelhos. Seu cabelo ruivo estava agora preso em um coque arrumado. Daniel percebeu que o rosto de sua mãe mal havia mudado. O jovem percebeu imediatamente que definitivamente não era um fantasma. Filho, não tenha medo, por favor. Não sou um fantasma. Estou viva. Vim aqui especificamente neste dia para te conhecer. Uma amiga me disse que você ainda frequentava o cemitério com frequência, e que no aniversário da minha suposta morte, sempre vem. Daniel mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Você não morreu, conseguiu finalmente expressar. Como vê, não, a mulher riu baixinho. Foram teu pai e tua avó que me enterraram. No entanto, não estou zangada com eles. A mulher continuou: Beatriz, minha amiga, então me disse que você estava num estado terrível quando eu parti, todos estavam preocupados com a tua saúde. Foi então que tua avó teve a ideia de dizer que eu havia morrido. Teu pai e tua avó encontraram uma sepultura abandonada sem nome. Providenciaram um funeral e penduraram uma placa com meu nome. Depois, uma fotografia. Provavelmente fizeram um acordo com o vigia. E então, toda a história foi completamente esquecida, já que a única pessoa que me conhecia na cidade era Beatriz. Meus pais morreram em um acidente antes de você nascer. Assim, ninguém se opôs. E depois você se mudou para outra cidade onde ninguém sabia a verdade. Daniel estava atordoado. Então, qual é a verdade do que aconteceu? Por que você foi embora? A mulher respondeu: Meu querido, eu saí porque não poderia mais viver nesta cidade provinciana com teu pai, tão correto e entediante. Sou cantora e agora com bastante sucesso. Não poderia enterrar meu talento e cantar em restaurantes e shows locais pelo resto da minha vida. Conheci pela internet um produtor americano. Ele veio aqui, assistiu às minhas apresentações, e me ofereceu um contrato na Broadway. Não pude recusar. Uma oportunidade assim acontece uma vez na vida. E é claro, não era viável levar um filho. Então parti. No início, não disse nada ao teu pai. Não podia. Liguei para ele do aeroporto. Alguns fragmentos das frases ecoavam na mente de Daniel. Então, uma oportunidade assim acontece uma vez na vida, e não podia levar uma criança para o aeroporto. Resultou que você me deixou sozinho. Daniel olhava fixamente para sua parente, com olhos cheios de estranheza. Querido, o que quer dizer com me deixou? Se não liguei e não me apresentei, foi para não te magoar ainda mais. Mas tinha planejado te levar para a América em uns 2 anos. É uma vida completamente diferente lá. Daniel questionou: por que não o fez? A mulher tentou explicar: por que não pude. Tenta entender, filho. Um homem de negócios rico e influente se apaixonou por mim. Pediu-me para ser sua esposa. Naturalmente, não podia, sem motivo aparente, mencionar a ele a existência do meu filho. Não se recusam a propostas assim. Daniel interrompeu: já entendi. O que está fazendo agora? Como você está?
Você é meu filho. Muitas vezes penso em ti. Meu marido faleceu recentemente. Tenho outros filhos, 2 filhas, 2 irmãs. Mas também te amo, disse a mãe. Realmente espero que tuas filhas tenham tido uma infância feliz, que não tenham chorado no travesseiro à noite, que não tenham chamado por sua mãe, que não tenham sido obrigadas a falar com uma cruz fria no cemitério, no lugar da mamãe. Percebe? Quero dizer, volte para o lugar de onde veio, Aline Christine, bradou o filho. Danielzinho, não se atreva a me chamar assim, respondeu a mãe. O Danielzinho permaneceu aqui, junto à sepultura de sua mãe, há 16 anos, retrucou o filho. O jovem virou-se e afastou-se rapidamente. Havia uma dolorosa sensação de aperto dentro dele. Não sabia o que fazer, para onde ir. Hoje a mamãe havia morrido novamente, para sempre, e desta vez doeu ainda mais. Sentiu uma momentânea raiva em relação ao seu pai por suas mentiras, mas logo afastou esses pensamentos. Seu pai e a avó fizeram tudo certo. Pelo menos ele nunca se sentiu abandonado ou indesejado. Irei com meu pai, ou melhor, com eles. Vou contar sobre o casamento, pensou Daniel. De repente, lembrou-se de Regina. Regina Celes, como ela o ajudava com os estudos. Ela apagava a luz noturna perto de sua cama somente depois que ele chegava em casa, não importando o quão tarde fosse. E lembrou-se do momento em que ficou doente de varicela aos 15 anos. Regina não o abandonou. E depois, ela mesma ficou doente com uma alta febre, embora não tenha contado a ninguém que não tinha tido varicela quando era criança. Regina sempre o chamava carinhosamente de Menino Dani, e para cada aniversário, ela assava seu bolo de chocolate favorito. Uma onda de calor subitamente invadiu Daniel, e a bola de gelo em seu interior começou a derreter. Mas logo, uma vergonha ardente tomou conta dele, porque ele sequer havia trazido um buquê de flores para Regina durante todo esse tempo. O garoto parou em frente a uma floricultura. Regina também amava rosas, especialmente as brancas. Daniel dirigiu até a entrada da casa, e como sempre, tocou a buzina brevemente. As portas começaram a se abrir, e imediatamente ouviu a sonora voz de Regina. Reginaldo, o menino Dani chegou. Regina correu até ele, radiante, leve, com um sorriso de alegria no rosto. Ela estava enxugando as mãos em seu avental e havia acabado de colocar o assado no forno. E cozinhei arroz, legumes, batatas e fiz uma farofinha. Logo almoçaremos. O pai saiu da garagem. Filho, bom ver que passou por aqui. E Regina está feliz. Só estava reclamando que já fazia muito tempo desde a última vez que estive aqui. Daniel pegou um buquê do carro. Meu amado pai, disse ele, fazendo uma pequena pausa para medir as palavras. Regina e Reginaldo se olharam. Daniel nunca o tinha chamado assim antes. Pais, tenho boas notícias para vocês. Vou me casar. Lágrimas escorriam pelas faces dos pais. Daniel entregou um enorme buquê de rosas brancas. E isto é para você, mamãe. Você acha que Daniel agiu corretamente? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.